A vivência é uma etapa desse processo de formação do contador que dá início aos momentos de prática e de experimentação. É um momento bastante importante, é um momento que dá a possibilidade de podermos interagir e trazer informações importantes do dia a dia mesmo, da prática do contador de histórias. Ela aborda assuntos como a percepção, o relacionamento, um processo de se centrar, que é bastante importante, lidar com perdas, limites de papel e também poder compreender a diferença entre o sadio e o doente, que são tópicos extremamente importantes para que possamos nos organizar dentro de uma contação de histórias, né? Uhum. E nessa parte a gente até procura ensinar para o contador como é que ele faz esse centramento, ele com ele mesmo, a questão da respiração, que é um aspecto bem central, no sentido de a todo momento ele ter clareza, as coisas que estão acontecendo com ele e o que ele vai encontrar no hospital, porque sempre é o inesperado. A gente orienta, procura formar nesse sentido, de como é que ele lida com o inesperado para que as coisas que porventura estiverem acontecendo com ele não atrapalhe a atuação dele como contador. Porque encontrar algumas cenas em hospitais referente ao adoecimento das crianças, cenas difíceis, né? Que elas se pode na verdade trazer um certo desequilíbrio emocional para algumas pessoas que não estiverem muito bem. E é nesse sentido que a gente costuma instrumentalizar o contador para que ele consiga ter ferramentas para fazer sempre esse centramento. Isso. E outra coisa que é importante também é fazer com que eles tenham consciência do âmbito da percepção. Se eles conseguem ter consciência da sua estrutura física, do seu sentir, do seu respirar, das coisas que fazem parte do mundo de propriedade dele e conseguem perceber a diferença do outro, dos ambientes, do lugar em que ele entra, de como está a condição das pessoas que compõem esse lugar. Então a percepção que se volta para si e a percepção do mundo externo, isso é de grande valia para que ele possa se organizar dentro dos ambientes que ele vai entrar, e muitas vezes são ambientes que ele não conhece, porque um quarto de uma criança junto com uma família, um acompanhante, pode estar totalmente diferente de uma semana para outra, embora sejam as mesmas pessoas que estão lá dentro, e pode requerer dele assim uma atuação diferente totalmente daquela que ele fez anteriormente. E essa questão da percepção é algo que é tão corriqueira para nós que nós não paramos para ver a diferença que existe entre a percepção do que está fora e a percepção de como eu estou, para que a gente possa atuar de uma forma equilibrada no ambiente que nós entramos. E também uma outra coisa que a gente costuma focar bastante é poder fazer com que o contador reconheça o que está acontecendo no mundo interno da criança, o que está acontecendo no mundo interno da família que está com a criança e percebendo que normalmente eles estão internamente no ambiente de estar vivenciando perdas. Então nós falamos muito de que uma criança que está num ambiente institucional, está confinada de qualquer forma, ela perde liberdade, ela perde a possibilidade de ter um ambiente de casa que é
comum para ela, né? Acolhedor, ela perde a possibilidade de estar brincando com os amigos, ou seja, De ela estar indo na escola. Ela perde a possibilidade de se movimentar do jeito que uma criança precisa para se desenvolver. E essa perda, o que nós procuramos deixar muito claro é que com criança essa perda é vivenciada só emocionalmente, porque ela não tem mecanismos, ela não tem repertório verbal para falar sobre isso. A família também está vivendo um dilema, porque a criança está hospitalizada. Principalmente nos casos mais sérios, terminais, né? A família também não tem essa condição, como você está colocando com a criança. Exato. Então nós procuramos deixar isso tudo muito claro para que o contador reconheça que existem necessidades específicas da criança e dos familiares e que com essa percepção ele possa adequar as histórias dele para trazer com essas histórias um outro estado, que não é esse estado de perda que a família, a criança está vivendo, mas um estado de alegria, de excitação, de criatividade, que possa movimentar todo o mecanismo interno dele para que ele entre no ciclo de cura, para facilitar aquele estado que ele está, no sentido de vir a cura, né? Trazer a cura mesmo. Tendo essa importância, né, que a Antônia está colocando, a gente precisa lembrar que o fato de estarmos, ou de o contador estar sendo um voluntário, não o desobriga de um compromisso. Escolhemos ser voluntários por vontade própria, então buscamos ser o voluntário e nesse sentido a gente busca trazer à consciência do contador a importância que ele passa a ter na vida da criança e muitas vezes na vida da família, que contam com a presença dele. E se o contador assume um trabalho de contação de história e depois de um tempo resolve que não quer ir mais ou acha que um dia tem um problema e adia para outro, ele vai criando assim novas perdas para essa criança. Então isso agrava essa situação de tristeza e de não ter as coisas que são delas, porque o contador passa a ser para a criança algo que é só dela. Ele vai para o hospital para contar a história para ela, ele vai para dar a atenção para ela, ele vai para brincar com ela. Então a criança conta com a presença do contador como se fosse um presente dela. Então essa noção da importância, da responsabilidade, da extensão da atuação da contação de história é algo que a gente busca aclarar para o contador. Para que isso não fique uma coisa só pontual, mas seja uma coisa que faça parte então da vida dele a partir do momento em que ele assume esse trabalho com a contação da história. E uma das coisas que a gente também costuma deixar bem claro são os limites do papel do contador. Porque muitas vezes quando a gente diz que quer estar lá no hospital com essa função de humanização, alguns contadores acham, alegria? Alegria, então eu vou fazer umas brincadeiras, eu vou desenvolver artes, e começam a usar toda a sua criatividade. Alguns vão, então eu vou levar uns fantoches, vou levar livrinhos com histórias religiosas, e a criatividade fica a mil. Então, por que a gente fala dos limites? Porque o limite é exatamente esse. Qual é o papel do contador? Contar histórias. E contar história com um livro. Então, a gente diz que do repertório, né? Um item do repertório do contador é estar sempre com um livro, conhecer as histórias e saber que o papel dele é estimular essa parte cultural na criança.
E não é, por exemplo, o desejo pela leitura. E não é, por exemplo, montar alguma coisa de arte só por fazer isso, né? Existem grupos voltados a isso, né, que fazem outros tipos de trabalho. E dentro do Viva, a gente concentra a contação de história com o livro, para incentivar justamente essa busca pelo gosto pela leitura. E é de suma importância a consciência do seu repertório, porque precisamos abordar também muitas vezes situações difíceis como a de crianças terminais. E a história, nesse sentido, é uma história que apoia e que dá uma boa estrutura também para a família. E um outro aspecto que nós também enfatizamos é assim, a diferença que existe entre contar história para uma criança sadia, porque, por exemplo, aqui no Viva, todo o processo de formação, ele está voltado para que a pessoa esteja apta como contador de história. Agora, o contador de história pode contar história numa creche, pode contar na escola, pode contar para um grupo específico. Agora, o que nós enfatizamos que é diferente contar história para uma criança que está num ambiente reclusa, fragilizada, vulnerável, né? Porque a criança está vulnerável. Então, é muito diferente. E essa criança tem necessidades diferentes das outras crianças. Ela precisa ser ativada, ela precisa ser olhada de forma diferente. Então, por exemplo, tem muitas crianças que perdem alguns movimentos, tem criança que estão assim... Perderam partes do corpo. Exato, que passaram por cirurgia e estão meio inativas por causa disso. Então, de repente, o contador pode achar, quando ele não está preparado, eu vou deixar essa criança quietinha, eu não vou contar, porque para ela eu não preciso contar. É exatamente essa criança que precisa. E aí, o nosso foco com ele é como que eu abordo uma criança que está quietinha, uma criança que tenha temporariamente algum problema visual, auditivo. Como é que eu abordo? Crianças que são muito pequenininhas ainda, porque a ideia criança pequenininha não vai nem entender história, não vai fazer diferença. E é isso que a gente aborda, a diferença que faz para a criança desde bebê até os adolescentes. Cada um tem necessidades diferentes e a história chega de um jeito diferente, né? E algo que vale ressaltar ainda para uma finalização é que se você percebe, ou se o contador percebe que ele não tem condições de suportar todas essas coisas que ele encontra dentro do hospital, o curso do Viva também capacita o contador a estar frequentando outros ambientes, escolas, centros de recreação, trazendo assim a história para a criança sadia. Então, o Viva é referência tanto em hospitais quanto no centro de voluntariado.